Acabamentos em geral é na Macau. E a hora certa. Gente, olha a hora. 9h58 agora de volta com o nosso Viva Vida e as melhores da manhã. O melhor de tudo, a todo instante. Hora certa pra você, Macau. Entrevista. Muito bem, são 9h59 na Liderança FM. Um minutinho faltando agora para as 10 da manhã, nessa manhã especial. E olha só, pessoal, o nosso programa de hoje é um tema muito interessante. Às vezes as pessoas nem gostam de pronunciar, né, que é uma palavra forte. Nós vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E a gente sabe que neste momento tem pessoas passando por isso, né? Ou pessoas que já viveu isso. Enfim, e nada melhor para falar pra gente sobre esse assunto, uma pessoa que vive, já viveu esse assunto, que sabe muito bem como é isso, não só com a pessoa, também como pessoas da família, que é a nossa querida Rosa, psicóloga. É um assunto muito interessante, é até bom a gente falar sobre isso hoje. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas à Rosa, depois de 2 semanas. Hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente não gosta nem de pronunciar, né, Rosa? Não, mas você falou aí, não. Mas que bom que podemos aproveitar esse Dia Mundial de Combate ao Câncer, que é hoje, para levar alguma mensagem para as pessoas, mensagens boas, né, de conforto também, pessoas que estão vivendo essa situação, ou que tem alguém, como eu disse, né, que ama muito, vivendo esse assunto. Não é isso, minha amiga? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Darley. Bom dia, amigos da nossa Rádio Liderança. É sim, Darley, né? Hoje é um dia em que o mundo inteiro está fazendo algo em prol de esclarecer mais sobre essa doença, em prol de diminuir o medo e o preconceito que ainda é muito em relação a quem vive o problema. Por isso, né, bom dia, com muita satisfação, depois desses 15 dias, né, Darley, sem 2 semanas que nós não fazemos o programa. Verdade, inclusive você estava cuidando da sua saúde, né? Eu estava no médico, isso mesmo, estava lá, retorno. Mas graças a Deus tudo tranquilo. Tô ótima, nossa senhora, graças a Deus. Tá pronta pra guerra, pra batalha, pronta, né? Pra guerra. É verdade. Eu espero que o nosso tema de hoje, né, como você falou, possa tranquilizar o coração de muitas pessoas que vão estar nos ouvindo e que tragam um conforto, uma tranquilidade, um sossego para o nosso coração com relação à doença que você falou que, né, que muita gente não gosta nem de citar o nome. Nem de pronunciar o nome. Né? Então, tamo aí, vamos começar? As pessoas falam aquela doença ruim, né? Aquela doença ruim, as pessoas falam. Aquela doença ruim. Bom, então vamos lá então. Para começar, já que você falou em tranquilizar o coração das pessoas, quem fica sabendo que tem a doença, fica em pânico, sim ou não, Rosa? Infelizmente fica, Darley. Infelizmente, muita gente, né, entra em desespero, porque muita gente ainda vê o câncer como uma sentença de morte, Darley. Para quem vê de longe, a batalha contra a doença, ela parece assustadora. E é. Para quem vive isso é assustador, viu? Isso acontece porque tem muita fantasia em torno da doença ainda. Então, assim, para você ter uma ideia, só entre 2014 e 2015, 576 mil brasileiros ouviram em algum consultório médico a frase: você está com câncer. Ô Rosa, e tem aquele drama também das pessoas no consultório, ao ouvir do médico, né? O exame. Só que antes de diagnosticar, de fazer outro exame, né? Fazer a biópsia para saber se né? Como é que tá a situação, se é a evolução, né? Como dele. A pessoa sofre muito até saber um diagnóstico completo, preciso, né? Isso aí, você falou tudo, um diagnóstico completo. Porque acontece muito da pessoa ficar pegando informações, né? Assim, tipo, o médico só fala isso: você está de câncer, você está com câncer. Aí a pessoa já pensa, pronto, tô morto, né? Dentro de pouco tempo vou morrer. Mas hoje a gente sabe que cada câncer é um câncer, cada tipo de doença é uma doença, cada etapa que o câncer está é outra coisa, porque cada pessoa é única. Então, cada organismo reage de uma maneira diferente a essa doença, né? Claro que não é a melhor notícia que a gente vai ouvir na vida quando o médico chega e fala: Rosa, você está com câncer. Só quem já ouviu sabe do que é que eu estou falando, né? Esse diagnóstico, ele é apenas o início de uma luta que não vai terminar nunca, né? Quem recebe esse diagnóstico nunca mais vai estar seguro,
Qualquer coisa que a gente sente, o medo vem imediatamente e faz a gente pensar, opa, será que o câncer está voltando? Será que passou para outro órgão? Né? Só que hoje, Darly, como eu falei, graças a Deus, e muito empenho dos médicos, dos cientistas, a maioria dos casos, ou quase todos os casos de câncer são tratáveis. Mas mesmo com isso, mesmo depois que a pessoa vence a doença, os desafios, eles continuam pela vida toda por vários motivos. Tá bom, já que você falou de motivos, quais são esses motivos, Rosa? Oh, Deus me livre, você engatilhou rápido. Darly do céu, você engatilhou rápido aí na pergunta. Pois é, Darly, eu vejo assim como desafios que nós temos que enfrentar mesmo depois que a doença está controlada, né? Um deles que eu acho, né, como eu já te disse, é o medo de que a doença volte, né? A insegurança da gente é outro medo. A gente nunca mais vai estar seguro, né? Os efeitos colaterais dos medicamentos, porque todo medicamento, independente se é para uma dor de cabeça ou qualquer coisa, tem efeito colateral. Tem efeito colateral. A fadiga crônica, você passa depois disso a ter uma fadiga crônica em determinados momentos do dia. É aquele assim, é um cansaço que dói, né? Dói dentro da gente aquele cansaço, aquela fadiga mesmo, aquele, ai, agora eu não dou conta de mais nada. Agora eu tenho que parar, agora eu tenho que deitar. Sim, então acontece isso muito depois disso. O impacto econômico que é causado pelo tratamento, porque por mais que a gente tenha atendimento pelo SUS, por mais que a gente tenha um convênio, né, todo o tanto de dinheiro que a gente tem não basta. Todo o tanto de dinheiro não vai dar. Né? Nós gastamos tudo que temos e ainda ficamos devendo mundos e fundos. A gente pega dinheiro emprestado com todo mundo, a gente gasta com tudo enquanto há. Assim, é uma luta. Para a vida financeira da gente, para o equilíbrio financeiro da gente, o câncer ele é devastador. Mesmo que a gente faça tudo pelo SUS. Porque o SUS ele não dá tudo o que a gente precisa. Né, assim, e tem também aquelas sequelas emocionais causadas. Algumas vezes pelo abandono de algumas pessoas da família, outras vezes alguns amigos que se afastam sem dar nenhuma explicação. Muitas pessoas acabam se afastando por N motivos, né, que são só delas. Ô Rosa, você pode falar pra gente algumas dessas sequelas emocionais? Pode falar? Posso sim, Darly, né? Essas sequelas, né, são sequelas que ficam na gente como, né, como cicatrizes. A gente tem um transtorno de estresse pós-traumático, que é aquele medo todo que se vivenciou naquele momento. Né? Muitos de nós corremos para a internet e vamos buscar informação de tudo enquanto há. Não é um bom lugar para se buscar informação sobre o câncer. Por quê? Porque você vai ouvir muitas coisas, cada pessoa é única. Você vai ouvir muita coisa assim, exagerada ao extremo com relação à tristeza, a casos que deram errado, a doença gravíssima. Então é preferível você nem procurar pela internet. Né? O medo, a perda do patrimônio, igual eu te falei, né? Todo tanto de dinheiro que você arruma não dá para você se manter durante a doença. A irritabilidade, que é uma coisa fora do comum, porque você está lutando de frente com a morte. Você está vivenciando a morte toda hora na sua frente, tentando te deixar fora do seu controle, fora do seu equilíbrio emocional. Então, assim, a irritabilidade é uma coisa muito presente nesse momento. A família, os amigos têm que ter muita paciência com a gente. Né? Tudo isso são rastros deixados pelo câncer nas pessoas que acabam se sentindo vencedoras depois, simplesmente porque continuaram vivas. Cada dia que a gente vive é um dia a mais e a gente fala, opa, né, hoje eu consegui chegar bem no fim do dia. Então, assim, mas ainda muitas pessoas acabam, quando elas finalizam o tratamento, com traumas psicológicos, né? Tipo, insônia, nunca mais a pessoa vai dormir direito, ou ela demora demais para dormir, ou ela acorda muitas vezes na noite, ou acorda de madrugada, não dá conta de conciliar o sono. Pode ficar um resquício de depressão daquela época. Hoje nós sabemos que até o tratamento ele pode levar à depressão, né? As drogas, os remédios que se tomam, toda a tensão daquele momento, não só pelo impacto físico que a gente sofre nesse momento, mas muito mais pelo desgaste emocional que se vive nesse momento, porque é uma guerra minuto a minuto.
né? Você luta ininterruptamente 24 horas por dia, 365 dias no ano sem parar. E tudo isso afeta, além da gente que tem a doença, a família, os relacionamentos amorosos da gente. Verdade. Porque tanta família quanto as pessoas que nos amam... Todo mundo sofre, né? Sofre junto, sendo marido, namorado, seja quem for. Já que a vida íntima da gente, ela acaba se paralisando no momento em que todas as atenções da gente, toda a energia da gente está voltada para o tratamento. Né? Então, sim, é uma situação muito pesada, muito difícil para quem vive esse momento. Mas a depressão, Rosa, pode ser causada também porque, em muitos casos, a pessoa se isola do mundo? Pode ser ou não? Pode. Você falou um assunto excelente, Darly. Porque, tipo assim, às vezes a pessoa está diagnosticada com essa doença e acha que o mundo acabou, né? Aí, às vezes, isso é normal, isso é normal, né? É do ser humano, é normal. Lógico que ninguém quer receber uma notícia dessa, de ter com uma doença. Você vai ficar para baixo, vai ficar para cima, mas se isolar completamente não é ideal não, né, Rosa? De jeito nenhum. Darly, você falou uma coisa engraçada. Meus alunos, tem alguns alunos que falam assim comigo: a senhora adora quando o Darly faz um comentário da pergunta dele, que dá tempo de só pensar o que é que você vai falar, né? Esses meninos são levados às vezes demais. acham que eu sou igual o Faustão, não deixa a Rosa falar, porque o Faustão não deixa os convidados falarem, né? Não, mas eles falam assim comigo: é bom que dá tempo só preparar o que é que só vai falar, né? Eu falo com eles, mas isso tudo é combinado. É uma parceria, João. É uma parceria, né, Darly? E pode sim, Darly, esse comportamento, ele pode contribuir, muitas vezes, de isolar-se para que a doença se agrave. Fica muito difícil quando a pessoa se isola, o esgotamento emocional da gente, ele é muito maior se a gente se afasta das pessoas. Depois da notícia, eu falo com as pessoas o seguinte: com certeza a gente vai chorar. A gente chora muito, mas passado aquele desespero, né, inicial, é preciso a gente voltar para a vida, né? Porque a gente não pode, eu falo assim com as pessoas, a gente não pode ser velado estando vivo, né? Então a gente tem que estar vivo, a gente tem que voltar para a vida. Não adianta você se enterrar antes da hora, né? Então, assim, o que a gente precisa, ao invés, né, de parar a vida, é conhecer o máximo possível sobre a doença, com pessoas que realmente sabem o que estão falando. Eu falei, não é procurar qualquer informação na internet que não tenha fundamento. Existem muitos sites médicos que podem te ajudar, né? Para quê? Para encontrar formas de lutar contra a doença, né? Então, assim, o que a gente precisa, né, é não enfiar a cabeça num buraco como faz o avestruz e tentar encarar aquilo de frente. Porque essa doença, eu falo assim, ela não é privilégio só meu, né? Quantas pessoas estão na mesma situação, ou até pior do que a gente, e fazer muito mais do que a gente faz. É claro, eu falo assim com as pessoas, é claro que a vida da gente muda, né? A gente passa a ser mais inseguro, como eu já falei. Com certeza, a gente nunca mais vai ser a mesma pessoa. Tanto é assim que as pessoas que passam por um câncer e venceram essa doença, né, são muitas vezes chamados pelos médicos de sobreviventes. Por que o médico chama a gente de sobrevivente? Porque na maioria das vezes ficam muitas marcas físicas e psicológicas. Mas para atenuar essa dor, eu sempre falo que o melhor remédio é o amor. Não tem um remédio melhor do que o amor nesse momento, né? Porque é um momento que passa. Eu falo com as pessoas, é um momento que vai passar. Ó, eu tenho um garotinho lá em Morada Nova de Minas que ele fez o transplante de medula, né? Esqueci o nome dele, tem 12 anos agora, é ouvinte da Rádio Liderança FM, inclusive a mãe até participa sempre. Ele completou semana passada 1 ano de transplante, tá? Olha bem. Que gracinha. Olha só que legal. E de medula, hein? E de medula. E eu queria parabenizar ele e a garotinha que doou a medula pra ele. A medula pra ele. Então, assim, eu fiquei muito emocionado quando a mãe me contou, né, o caso, e a gente fica emocionado pra caramba, né? Se a gente vê o sofrimento de uma criança de apenas 12 anos. A gente sabe que existe muito, né? Principalmente você que está vivendo isso na sua família hoje, né? A gente sabe que é um assunto muito complicado, mas fé em Deus, né? Fé em tudo que você... Isso. Orações, tudo mais. Tudo isso é válido nesse momento. Demais. Tudo isso é válido nesse momento, né, Rosa? Posso fazer pergunta ou você vai concluir aí? Pode. Deixa eu só acrescentar uma coisinha. Quando você fala desse garotinho, a gente sabe que no mundo, né, existe o banco, né, de medula
em que você se cadastra para se tornar doador de medula. Você lembra no primeiro ano, quando nós fomos presidente da Câmara, que nós trouxemos... Foi no exame de sangue, né? Foi através de exame de sangue. Eu participei. Você participou. Eu fiz o exame, você fez. O doutor Luciano foi lá na Câmara, se cadastrou como doador de medula óssea. Então, assim, é importante a gente se cadastrar no banco de medula óssea mundial. Por quê? Porque é raro você encontrar, muitas vezes, uma medula que seja compatível com quem tem a doença. Verdade. Não é? Então, assim, quanto mais pessoas se cadastrarem no banco de medula óssea, mais chance outras pessoas que têm a doença vão ter de cura. Então, assim, o ideal é que todo habitante do planeta Terra se cadastrasse no Banco Mundial de Medula Óssea, porque aí ficaria mais fácil da gente encontrar um doador para cada pessoa que tem um câncer de medula. Né? Aqui em Abaeté, na época que nós fizemos, não sei se você lembra, nós cadastramos mais de 100 pessoas. Foi a única vez que veio aqui em Abaeté, né? Nunca mais a gente conseguiu trazer, mas a gente conseguiu mais de 100 cadastros. E é um dos cânceres, a gente fala mais de assim, 200, foi mais de 200, eu lembro. É um câncer muito complicado, porque é no sangue, né? É no sangue. É no sangue daqui, é no sangue. E né? é Então, muito complicado. Então, eu queria te lembrar que nós dois, se você tiver esquecido, nós dois somos doadores. Muito obrigado aí por lembrar, eu não estava lembrando não, mas... Pois é, somos. Agora pode fazer pergunta. O amor e a fé, não é, Rosa? O amor e a fé. Eu acho que ele resolve muita coisa, né? Igual você falou aí, né? Eu falei. Verdade, o amor e a fé, sim. Eu acho sim, Dário, porque o amor e a fé, eu acho assim, o amor, a fé, o apoio da família, os amigos, né? Nós precisamos deles ao nosso lado. Porque nesse momento, toda vez que se sente uma dorzinha, não importa se é uma dor de estômago, se é uma dor de cabeça ou qualquer outra dor, a pessoa logo pensa, opa, a doença voltou. E aí o medo toma conta do raciocínio, a pessoa já não consegue raciocinar de forma lógica, ela já entra em estado de desespero e tudo, né? E isso sem falar que depois da doença, nós teremos que mudar muita coisa na vida da gente. Às vezes até a alimentação já não pode ser mais a mesma, pode ser também que a pessoa tem que perder peso, parar de fumar ou beber, coisa que ela fez a vida inteira, né? Quanto mais fé, mais confiança, mais vontade de viver a pessoa tem, mais o corpo vai se fortalecer para combater a doença, Darley. Eu falo que a fé e o amor, ela é um antídoto contra o câncer. Ô Rosa, o trabalho também ajuda? Ajuda demais. Ajuda muito? Uhum. Sabe por que eu tô falando isso? Porque esse é uma pergunta e também um comentário de um ouvinte lá de Nova Serrana, é o Roberto, e ele quer que você fale sobre isso. Ah, tá. Primeiro, né, obrigado, Roberto, pela sua participação. E sim, viu, Roberto, o trabalho, ele ajuda muito. Só no trabalho, né, assim, eu falo com as pessoas assim, a pessoa só não deve trabalhar se ela não conseguir mesmo. Naqueles dias que a pessoa está mais fraca, por exemplo, né, continuar a trabalhar nos dias que a pessoa pode, alivia muito a cabeça. Todos nós sabemos que desde o diagnóstico até durante o tratamento e até a cura, o dia a dia da pessoa vai mudar muito. Algumas pessoas encontram dificuldade para voltar a trabalhar, para lidar com a sexualidade. Tem a vaidade, né? Porque tem a queda, você vai ter que lidar com a queda de cabelo. Muitas vezes a pessoa tem a queda de cabelo, né? Então, assim, tem que lidar com a sexualidade, tem que ter lazer. E a pessoa, geralmente, quando você falou aí, por exemplo, acontece o caso da pessoa cair o cabelo, ela fica com vergonha de sair, fica sentindo mal das pessoas olharem para ela de uma forma diferente. Então, sim, a gente passa a dar valor a outras coisas. Alivia muito o sofrimento quando a pessoa passa a dar valor a outras coisas que às vezes são simples. Claro que depois de cada cirurgia ou depois de cada tratamento, ao receber cada biópsia no controle que a pessoa faz, a pessoa vai ficar apreensiva, né? Mas fora isso, é preciso buscar, né, outras coisas, esquecer que a gente dorme toda noite com o inimigo em nós, né? Porque eu falo que a doença acaba sendo o inimigo que você dorme com ele toda noite, né? Ele tá no seu cantinho da sua cama toda noite. Agora, e quando a pessoa, Rosa, ela tem a doença e na família tem a doença em outra pessoa, por exemplo, assim, como você viveu isso, né? Muito bem. O que você tem a dizer para as pessoas? Porque você é um exemplo, um símbolo de exemplo, acho que, né? Graças a Deus, obrigada. Então, assim, eu acho, Darley, né? Porque, na verdade, o tratamento oncológico, ele acaba deixando muitas marcas no corpo e na alma da gente. Quando você vive isso e tem uma outra pessoa dentro da sua casa
que também está vivendo a mesma situação, eu acho que acaba um dando força para o outro. Porque você acaba esquecendo da sua doença para cuidar do outro, né? Para cuidar da outra pessoa. Quando você tem uma pessoa doente em casa, independente da doença dela, que seja um câncer ou não, né? Você acaba abrindo mão de pensar assim, opa, eu tô doente, para falar assim, opa, eu tenho que cuidar de alguém, né? Quando eu cuidei do meu pai, né, por quase 2 anos, quando minha mãe adoeceu, porque dentro de um ano eu perdi meu pai e minha mãe, você acaba abrindo mão da sua doença e falando assim, opa, eu tenho que ter forças para cuidar de alguém. Então acaba, mesmo que as pessoas achem que aquilo seja uma coisa negativa, acaba até abrindo espaço para você falar assim, eu tenho que encontrar força, seja onde for. E você pode ter certeza, a força vem, viu? Ela aparece. Ô, Rosa, posso fazer outra pergunta? Pode. Agora uma pergunta que é interessante. Atenção, você de casa nos ouvindo agora. A Rosa falou isso no começo. E o preconceito com a doença, Rosa, ainda é muito grande? Sim ou não? Eu falei mesmo. Foi na primeira... Quando eu falei a primeira... Foi esclarecer, né? No início. Falei sim, Darly. Que bom que você lembrou, né? É sim, Darly. O preconceito, ele ainda é tão pesado, né? Que nós tivemos que criar um dia mundial para falar disso, né? Algumas pessoas... assim, tem medo, igual você falou, de falar até o nome da doença. Muita gente ainda não fala a palavra câncer. A pessoa prefere falar o seguinte, fulano tá com aquela doença ruim, né? Tá com aquela doença ruim. Ainda tem pessoas que falam dessa forma, né? Assim, e pessoas, né? Algumas pessoas, elas não aprenderam o que é esse momento na vida das pessoas quando elas vivem isso, né? Eu ainda vejo pessoas que têm a doença serem abandonadas, maltratadas por parentes muito próximos, né? Como irmãos, como filhos, maridos e até pais, né? Tem pai que maltrata um filho com câncer, assim, muito mais que se o filho tivesse saudável. Você vê que absurdo que são as coisas, né? Então, assim, eu vejo ainda muitas pessoas preconceituosas. Eu posso contar um caso verdadeiro? Sim, pode ficar à vontade. Que aconteceu comigo com relação a isso? Pode ficar. Há mais ou menos 8 anos, né, quando eu fiquei sabendo que eu tinha um tipo de câncer no estômago, que chama tumor neuroendócrino, né? Como eu ia concorrer às eleições daquele ano para vereadora, eu continuei esse projeto de concorrer às eleições. Eu não parei, eu não saí da eleição por causa disso, né? E fazendo o tratamento ao mesmo tempo. Só que algumas pessoas maldosas, né, e preconceituosas começaram a falar com as outras pessoas para não votarem em mim, porque eu ia morrer e a pessoa ia perder o voto dela, né? Algumas pessoas chegou perto de mim e falou, fulano falou para mim não votar não sei não, que eu vou acabar perdendo meu voto, porque você vai morrer. Então, assim, o voto que as me daria. E uma noite eu estava num comício e um menininho lourinho de mais ou menos 8 anos, né? Acho que ele tinha 7 ou 8 anos. Ele chegou assim com toda a inocência que a criança tem e com toda a ousadia dele e me perguntou assim, sem mais nem menos assim, me puxando pelo braço. Eu tinha acabado de descer do caminhão do comício. Ele falou assim, Rosa, você tá de câncer? Desse jeito, sem mais nem menos. Aí eu peguei e falei com ele assim, eu sem saber o que dizer na hora, né? Eu parei assim no tempo, inclusive a minha respiração parou, porque eu pensei assim, é uma criança, né? Mas assim, o olhar dele era tão insistente, Darly, que eu não tive saída. Aí eu falei assim pra ele, tô sim. Aí ele falou assim, e eles, assim, sem dar 1 minuto pra eu me recuperar daquela pergunta dele. Foi rápido. Né? Ele não deu nem 1 minuto pra eu me recuperar daquilo. Então, assim, pra eu digerir o que foi que ele falou comigo, aí ela tirou de novo, né? Eu falei que foi como se fosse um tiro. Aí ela tirou de novo, assim, pra mim. Eu sei, você vai morrer então? Você vai morrer, Rosa? Repetiu assim, você vai morrer? Aí eu peguei, né? Parece que eu já tinha absorvido melhor as dúvidas dele nesse momento. Aí eu respondi pra ele assim, vou sim, mas daqui uns 50 anos. Aí eu falei com ele, vou sim, mas daqui uns 50 anos. Pois é, né? Se esse menininho hoje, eu espero que hoje, né? Ele já deve estar com uns 16 anos, mais ou menos. Eu espero que ele esteja ouvindo a gente, né? E que ele pense assim, já passou 8 anos e ela tá aqui ainda, viva, né? E rindo e tudo. Então, como eu te disse naquele dia, menininha, eu não morri. E eu nem precisei jurar para ele isso. Então, quer dizer, desses 50, já estão 8. Ainda falta 42, né? Então, assim, 8 já foram. Então, tá todo mundo no lucro, né? Não, mas pode ficar tranquilo. Vai viver muito ainda.
Se Deus quiser. Ainda tem muitos aí pela frente. Ô Rosa, então é o seguinte, o nosso programa hoje foi tão bom que já passou, olha só. Já tá chegando no foi final. rápido, né, Darley? Eu vou colocar então as considerações finais pra você, porque também tem também os abraços, né? Tem os abraços de hoje, né? Pode ficar à vontade. Então assim, né? Pois é, meus amigos, né? Esse menininho e todo mundo, né? O câncer, ele é uma mutação que acontece em células saudáveis do nosso corpo. Até o momento, nós não sabemos por que isso acontece. Existem muitas pesquisas, mas nenhuma ainda muito conclusiva. O que sabemos é que qualquer célula do nosso organismo, ela pode sofrer uma transformação monstruosa, eu falo que é uma transformação monstruosa, e ela começa a devorar as irmãs dela, que são sadias. Né? O que acontece com o câncer, de uma forma mais simples, para mostrar o que é o mecanismo do câncer, é isso, né? Mas graças a Deus, como eu falei no início, muitos tipos de câncer já têm tratamentos efetivos. O nosso equilíbrio emocional nessa guerra, eu falo que as pessoas, ele conta demais. A pessoa que realmente quer conseguir um tratamento positivo no câncer, ela tem que ter um equilíbrio emocional. Assim, o ponto principal que ela tem que trabalhar com ela mesma é o equilíbrio emocional dela. Mas a prevenção, eu acho que ela ainda continua sendo o melhor caminho, né? Todos nós temos que ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, pelo menos 2, 3 vezes por semana, não usar droga, não fumar, evitar o cigarro, porque a maioria dos cânceres são por cigarros, né? Não beber exageradamente, ter hábitos saudáveis em todos os sentidos, ir ao médico regularmente, né? A pessoa tem que ir no médico. Vocês homens não gostam de ir médico, né, Darley? Só vai quando não tem jeito mesmo. Então eu falo, as pessoas têm que ir regularmente ao médico. E as dificuldades, com certeza, elas podem ser superadas, né? Elas podem ser superadas. Assim, a gente não precisa ver o diagnóstico de um câncer como uma sentença de morte. Ninguém precisa ver isso, né? É preciso a gente se abrir para as mudanças que vão acontecer na vida da gente, se readaptar à vida depois da doença, né? Eu falo assim, que enfim, o melhor antídoto para a doença é a alegria e o perdão. Não tem antídoto melhor. Se a pessoa mantém o alto astral dela, se ela mantém a alegria dela, se ela mantém o perdão dela com relação a tudo que está acontecendo, esse eu acho que é a melhor prevenção e o melhor antídoto. Até porque o câncer, Darley, ele é muito democrático, né? Então a gente precisa superá-lo a cada dia. Porque hoje pode acontecer comigo, né, com alguém que eu amo. Amanhã pode ser com você, com outra pessoa, que se Deus quiser que cada vez vai diminuir menos, não vai acontecer, né? Ele não escolhe cara, ele não escolhe coração. Idade, né? Não cor, escolhe né? idade, não escolhe cor, igual você falou, né, da idade do menininho de 12 anos, até bebê pode desenvolver a doença, né? Ele não escolhe condição social, ele vem para o rico, para o pobre, para o milionário. Por isso vale a pena a gente superar a luta dia a dia, porque ele é muito democrático. Então esse programa hoje é dedicado com muito amor e muita fé a todas as pessoas que estão vivendo essa situação, independente de ser paciente, familiar e amigo, né? E eu quero deixar aqui a última frase, que é o seguinte, né? Você sabe que Deus está no comando, é só seguir as instruções dele. Verdade. E aí você vence. Verdade. Então vamos lá então para os seus abraços. Posso mandar os abraços? Não esqueça do Joaquim, que já ligou hoje, hein? Sou Joaquim de Poções, não é? Um abraço especial para o seu Joaquim de Poções, para minha amiga Tó lá no Potreiro. Ela é mãe da nossa princesinha, pequena guerreira Rosana, que hoje está lá, né? Com Deus, vivendo muito melhor do que nós, eu tenho certeza. Para minha filhada Juliana, o seu marido Zé, a doutora Maria do Carmo Friste, lá em Belo Horizonte, o doutor Vitor Arantes, o doutor Estélio Lage também, todos lá em Belo Horizonte, meus médicos. Para o Geraldo, meu cunhado, a Nenê, minha irmã, lá no bairro São João. Para o Juliano de Paineiras, meu aluninho, lá na faculdade. Para todos os nossos funcionários da faculdade, a UENG de Abaeté, que é o Júlio, Josiel, a Camila, a Raquel Top, Sozé, o Gilmar, a Cleusa, a André e o Marcinho e o Odair. Para os meninos da Mundial Motores, para Edivane, o Fábio e a sua irmã Aparecida, para Sozé do Táxi, para Eva Maria, a Joana, lá em Macaúbas, para Dindora, a Flávia, o Zé Carlos, a Mirella, lá no bairro São Pedro,
e pro Dr. Marlon Dentista, e pra todo mundo que tá nos Isso, ouvindo, com muito carinho. Rosa, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada. Semana que vem você volta pra gente falar novamente mais um assunto aqui no nosso programa, no Viva a Vida e as Melhores da Manhã. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui e a gente destaca mais abraços aqui pro pessoal participando via WhatsApp da Liderança. Oi, Darley, mande um alô especial para o CSC, Soluções Contábeis de Morada Nova de Minas. Todo mundo ouvindo seu programa. Alô, Morada Nova, obrigado pelo carinho de vocês, tudo de bom. A Rose também tá participando com a gente. Tá dizendo que passou sobre isso também com o pai na família. Tá parabenizando o programa. Oi, Darley, gostei do programa de hoje. Meu avô faleceu com câncer, doença que mudou a rotina de toda a nossa família. Obrigado pela sua participação. A Cida Cunha, dupla maravilhosa. Adoro Darley Rosa. Obrigado, até combinou, hein? Bom dia especial para todos vocês, falando sobre doença. Há 17 anos, minha mãe morreu com essa doença, muito triste. Marisol, Dores do Indaiá. Oi, Marisol, muito obrigado pela participação. O João 22, o Ninho e o Juninho de Pompéu tá dizendo que tá ouvindo o programa, muito bom, adoro o programa da Rosa, obrigado, valeu pela participação. Gente, o nosso programa volta na próxima sexta. Gustavo Lima, que pena que acabou. Supermercados BH tem sempre um pertinho de você. Vai, bom dia.